turminha, tudo bom? Bom, a Pro sabe, né, que nós ficamos de férias aí um mês descansando, relaxando, brincando e agora é hora de voltar, né? Bom, já voltamos. Então, o que eu pensei? Quando eu era criança, todas as vezes que eu ficava de férias, aí eu voltava pro colégio, parecia que eu tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido. E aí eu tinha que a professora fazer revisões, a professora lembrar algumas coisas com meus amiguinhos, com a minha família e estudar também. Então eu pensei assim, vou dar uma ajuda para os meus alunos. Então eu fiz vários cartazinhos aqui com lembretinhos de coisas que nós aprendemos de português no começo do ano. E aí eu quero lembrar com vocês, então eu tô gravando esse vídeo, é um vídeo de revisão, tá? É um vídeo assim, pra gente rever tudo que nós aprendemos antes das férias, pra fazer nossa memória voltar aí e já já a gente vai lembrar de tudo e já vai estar escrevendo tudo normal, tá bom? Então vamos lá? É uma revisão, hein? Então olha só que eu coloquei aqui, o primeiro aqui, ó. Da letrinha M e N, que tem aquela regrinha, né? O N eu uso antes das outras letrinhas, como em enxada, olha só, né? E o M eu uso antes do B e do P, como em bombom e lâmpada, olha lá, bombom, olha o B aqui, então aqui é o M. Lâmpada, aqui tá o P, então aqui é o M. Agora o N eu já uso antes das outras letrinhas. O M é só amigo do B e do P e o N é amigo das outras letras. Olha só, enxada, aqui tá o X, então aqui eu coloquei o N, tá bom? Então essa primeira regrinha aí pra gente lembrar. Bom, vamos lembrar também da regrinha da separação de sílabas. Quando é uma palavrinha normal, né, não tem uma palavra assim que a gente fala mais forte, alguma coisa assim no meio. Então, por exemplo, caneta. Eu já sei que eu separei em três, né, ó. Caneta. O K fica junto, o N e o Tá. Agora, quando é uma palavrinha que aí já tem umas letrinhas no meio, aí duas consoantes e uma vogal, ou uma vogal, uma consoante, uma vogal e uma consoante, aí eu já separo diferente, como em floresta. Olha lá, flor, fica junto, consoante, consoante, vogal, res, consoante, vogal, consoante e o tá, consoante, vogal, floresta, tá bom? Então aqui essa outra regrinha da separação de sílabas. Bom, aqui eu coloquei pra gente lembrar dos acentos, né? O acento agudo, que é forte, o acento circunflexo, que a minha boquinha fica menorzinha. Então, olha só. Vovô, ele usa o chapéuzinho. Olha a boquinha da Pro. Vovô. Então, minha boquinha fica pequena. Então, é o chapéuzinho, acento circunflexo. Agora, vovó, eu falo forte, né? Vovó, né? E aí é o grampinho, a vovó usa grampinho. Então, é o acento agudo, tá bom? Como, por exemplo, vamos lá, outra palavrinha com acento circunflexo. Ônibus, olha lá o biquinho da Pro. Ônibus, acento circunflexo. O chapéuzinho do vovô. Agora, uma palavrinha com o acento agudo, com o grampinho da vovó. Árvore, olha lá minha boca, árvore, fiz bocão, tá? Então, acento agudo circunflexo, vamos lembrar aí, o acento circunflexo, o som mais fechadinho, o acento agudo, o som mais aberto, mais forte. Bom, agora nós vamos falar do sinalzinho que nós aprendemos também, que ele não é um acento, ele é um sinal que fica em cima somente das vogais A e O, que é o sinalzinho do tio. Olha lá, o tio eu só uso nas vogais A e na vogal O, que é aquele som que sai mais pelo nosso nariz, né? Um som nasal. Olha lá, coração. Caminhões, olha lá, o tiozinho está em cima do A, o tiozinho aqui está em cima do O, tá bom? Então, o sinal tio eu só uso nas vogais A e O, tá?
Então não vamos mais esquecer. Bom, aqui a Pro colocou a família do cacocu. Lembrando que esse som do cacocu eu uso nas palavrinhas que tem esse som do K. Por exemplo, cabide. Olha lá, eu uso K, tá? Ele é diferente da família do ceci, que já é outra família. Então, cabide, coração, cueca. Eu poderia colocar aqui o S, por exemplo, sabide? Não, né? Aqui, coração, soração? Não. Então, a letrinha C com a letrinha A tem o som do K. Cacocu, tá? Agora, diferente da família do ceci, que aí eu uso somente com a letrinha E, com a letrinha I e a letrinha C. Olha lá, cebola, cidade. Tá bom? Então aqui ó, família do cacocu, que é o C com A, C com O, C com U, é diferente da família do C com E, C com I. Então aqui olha o som, cebola, cidade. Esse som vem muito parecido com a letrinha cedilha. E aí como que nós podemos diferenciar a letrinha C da letrinha cedilha? Porque a letrinha cedilha eu só uso nas vogais A, O e U. E ela não pode ser usada no começo da palavra. Então, não existe palavra que comece com cedilha, tá bom? E aí, sempre que tiver essa palavrinha, esse sonzinho no começo, eu já sei que é a letrinha C. E também eu já sei que a letrinha cedilha não é amiga da letrinha E e da letrinha I. Então, aí fica mais fácil, né? Agora, aqui tem essa super família completíssima, Sa, Se, Si, So, Su, que aí eu uso nas palavrinhas, que aí sim pode ser no começo da palavra, sacola. Eu ficaria em dúvida, sacola é com S ou com cedilha? Aí eu já lembro da regrinha do cedilha, que eu não uso cedilha no começo da palavra. Então, sacola é com S, tá? Olha lá, sacola, seco e sino. Tá bom? Então aqui tem essa diferença já pra gente. Essas 4 famílias, elas andam juntinhos e às vezes a gente fica com dúvida. Então por isso a Pro colocou aqui para nós relembrarmos, já aprendemos. Quem tiver dúvida também pode pegar o ângulo 1 e o ângulo 2 e ler novamente essas regrinhas. Mas aí aproveita o vídeo da Pro, tá? Aí também eu pensei, será que meus alunos lembram que as frases nós sempre escrevemos iniciando a frase com letra maiúscula e que as frases têm que terminar com algum ponto, ou ponto de interrogação, ou ponto final, ou ponto de interrogação, né? Então vamos lembrar? Olha só, primeira frase que a Pro colocou aqui, vamos estudar, é uma pergunta. Então eu comecei a frase com letra maiúscula e como é uma frase que é uma pergunta, eu coloquei aqui o meu ponto de interrogação, aquele que parece uma orelha com um brinquinho. Então, ó, vamos estudar é uma pergunta. Então, nós usamos o ponto de interrogação, tá? E sempre começa a frase com letra maiúscula. Aqui, a próxima frase. Que dia lindo é uma frase que eu tenho um sentimento, estou expressando uma emoção. Então eu tenho um ponto de exclamação. Que dia lindo! E a frase começou com letra maiúscula. E aí, como é uma frase com sentimento, com algo que eu quero expressar, eu tenho o ponto de exclamação, que é o homem magrinho de sapato. Lembram disso que a Pro ensinou? E a última frase, que é com ponto final. Eu vou fazer as atividades. Ponto final. A frase também começou com letra maiúscula. Essa frase é uma frase simples, não quer expor aí um sentimento, uma pergunta, nada, então eu terminei ela com ponto final. Eu vou fazer as atividades. Ponto final, tá? Então, esse vídeo de hoje foi para nós fazermos aí uma revisão grandona, gigante, rápida, só para a memória voltar, tá bom? Então, lembrando aí, fiquei com dúvida como escrevo alguma palavra, assista o vídeo da Pro ou pego o meu ângulo e dou uma revisada, tá? Que eu sei que quando a gente volta até, né, daquela preguicinha, né, tava gostosinho nas férias, mas agora, ó, mãos à obra e fazer atividade, estudar, que
Falta pouco aí pra gente passar pro terceiro ano e ser mais mocinhos e mocinhas, tá? Um beijo, espero aí que tenha ajudado vocês, lembrando das regrinhas.